Vamos lá, né, gente, para nossa penúltima aula de hoje, né, de cidadania. Então, abra o livro de cidadania na página 26. Página 26, a aula de cidadania de hoje fala sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. Você já ouviu que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Às vezes, procuramos uma palavra mais adequada para quem não enxerga, ou não ouve, ou não se locomove, ou se locomove com dificuldade. É uma realidade entre nós e é um assunto sério, como também muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência. Mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa seja incapaz e não tenha direito a alguma coisa, né? Esse não é um pensamento cidadão, tão pouco humanitário, né? As pessoas com deficiências visuais, elas são chamadas de auditivas. As intelectuais ou físicas merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que com suas limitações, poderão ter mais dificuldades, porém têm uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio da família e dos amigos, né? Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Veja a seguir alguns deles, né? No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade das cadeiras, dos cadeirantes, né? Locais apropriados para estacionamentos, semáforos sonoros para pessoas com deficiências visuais. Nos locais públicos, como escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalizações. Nos meios de transportes, foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso em estações de usuários com deficiência física, implantando elevadores. Nos locais públicos, como escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalização, né? Dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo uma pessoa com deficiência visual, temos de perceber suas necessidades para deixá-los o mais confortável possível. Então veja algumas dicas. Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale num ritmo costumeiro. Fale sempre de frente para a pessoa com deficiência auditiva e nunca fora de sua visão, né? Porque geralmente eles fazem a leitura dos lábios, né? Quando a gente está falando. Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente quando precisar de informação referente à localização. Tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente e atrás. Essas palavras, essas expressões, ajudam eles a se locomoverem melhor, né? É importante avisar a pessoa com deficiência visual que irá se ausentar, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinha, né? Então, se você está numa conversa com uma pessoa que não enxerga, né, deficiente visual, você precisar sair, você tem que avisá-lo, né? Agora a gente vai ter que encerrar a nossa conversa, porque eu vou precisar sair para que essa pessoa, né, o deficiente visual, ele não fique falando sozinho, né? Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de se sentar para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que anda devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos, né? Temos os mesmos direitos, né?
Em 1948, a ONU, que é a a Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em seu artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Isso nos diz que temos direitos, mas também devemos cumprir com os nossos deveres de cidadão. E as pessoas com deficiência não são diferentes. Ser diferente não quer dizer que deixe de ser incluído, não torná-lo participante da vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência são asseguradas dos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público, né? Então, todos com ou sem deficiência temos os nossos direitos, assim como também devemos cumprir com os nossos deveres, tá certo? Então, vocês vão responder a atividade do livro de cidadania e logo após vocês vão continuar, né, a atividade de literatura infantil, que é falando ainda sobre o livro paradidático Arthur Não É Diferente, tá? Então, vocês vão responder as páginas 19 e 20, que é relacionada a esta historinha aí, né, que fala sobre Arthur Não É Diferente, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Até a segunda-feira, né? Se Deus quiser, bom final de semana e se cuidem, né? Para que isso tudo passe logo e a gente volte às nossas aulas, nas nossas salas de aula, né? Presencial, tá certo? Então, até segunda-feira. Tchau.